E aí, rapaziada, aqui quem fala é a Manoeli, bem-vindos ao Portal Z. E hoje a gente vai comentar sobre a notícia que foi veiculada pelo canal da CNN. Essa notícia basicamente aborda sobre um fato relacionado ao massacre do Carandiru, um fato que ocorreu mais ou menos essa semana e afins. Só que como está relacionado ao massacre do Carandiru, e o massacre do Carandiru é um acontecimento histórico que tem peso, principalmente na cidade de São Paulo, eu não utilizei só a CNN como fonte para esse comentário, para essa indignação política, certo? Eu também utilizei outras fontes para poder estar explicando o que era o Carandiru antes do massacre, o que se tornou, como foi o massacre, os pontos de vista, as narrativas que tiveram dentro desse massacre, porque a gente sabe que diferentes lados da moeda, diferentes lados da história deram o seu depoimento, os julgamentos e todo o processo jurídico que teve em cima disso e, finalmente, do que se trata essa notícia. Por quê? Porque a gente precisa dessa contextualização para entender a respeito. Então, vamos lá. A manchete que eu vou ler para vocês é: Comissão de Segurança da Câmara aprova anistia aos policiais condenados pelo massacre no Carandiru. Para quem não sabe, anistia é basicamente quando você anula todos os processos pelo qual aquela pessoa está sendo julgada e também impede que essa pessoa seja julgada novamente por conta disso em novos processos legais. Esse tipo de ação legal, ela ficou popular e ela ocorreu basicamente meio que em massa na ditadura militar, e tanto é que isso era uma bandeira por conta dos presos políticos e afins. Beleza? Então vocês já entenderam que é anistia e do que se trata isso. Aí, vou ler um trechinho da notícia para vocês, que é: a Comissão da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou nesta terça-feira, dia 2, o projeto que concede perdão aos policiais militares do estado de São Paulo que foram processados ou punidos pela ação de contenção à rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como o Massacre do Carandiru, ocorrida em 2 de outubro de 1992. Então, gente, eles basicamente querem que essas pessoas não sejam mais punidas por conta disso, não sejam punidas e que, nunca mais sejam processadas por conta disso. Na visão desse pessoal que tá, dessa Comissão de Segurança Pública, eles são vistos basicamente como heróis, como uma fala que eu vou ler para vocês posteriormente de um deputado a respeito disso, beleza? Mas vamos lá. O que foi o Carandiru? O Carandiru foi um centro de detenção prisional e ele está localizado na zona norte de São Paulo, próximo de Santana, mas ao lado da estação Carandiru, que é uma estação de metrô. Esse centro de detenção prisional, ele em seu início era considerado como modelo internacional de centro de detenção por conta de suas normas de higiene e organização, mas isso foi realmente só logo na sua criação. Logo depois ele começou a dar problemas a respeito de lotação, tanto é que em 1940, o último presidente antes da ditadura, Jânio Quadros, teve um projeto para ampliar o centro de detenção para que conseguisse abrigar mais presos. E acredito que realmente foi construído e afins. Beleza? Agora vamos ao massacre. No dia 2 de outubro de 1992, o que ocorreu é que ocorreu uma rebelião, e essa rebelião começou com uma briga que ocorreu entre dois detentos logo após uma partida de futebol. Porque, sim, para quem não sabe, dentro dos sistemas penitenciários, a partida de futebol é uma forma de ressocialização dos presos, e essa partida de futebol no questão estava acontecendo no piso 9, se não me engano. É basicamente, vai aparecer aqui o mapinha pra vocês de como era subdividida a prisão, e aí vocês vão entender. Então, tava acontecendo lá, onde eram presos de primeira instância, as pessoas que eram presas pela primeira vez, ou... É basicamente isso, pessoas que eram presas pela primeira vez. Ele estava correndo no piso 9 e ocorreu essa rebelião. E aí, a partir daí, tem-se várias linhas narrativas a respeito do que aconteceu. Os PMs que entraram, eles basicamente disseram que foi por legítima defesa, e a primeira versão deles a respeito só tinham 8 mortos. Eles disseram que eles mataram somente 8 presos em legítima defesa porque os presos estavam armados com armas improvisadas, tipo facões, estilingues e afins. Então eles somente mataram esses presos por legítima defesa.
Agora, na versão dos presidiários, mesmo tendo 3 linhas narrativas, eu vou somente me basear em 2, porque isso foi meio que o consenso entre 2 sites que eu pesquisei aqui, beleza? Agora, na visão dos presidiários que sobreviveram ao massacre, inclusive, o que eles disseram é que os policiais eles chegaram atirando já, que eles estavam lá pra matar, pra acabar com o levante. De qualquer forma, eles já chegaram atirando. E isso basicamente foi um fuzilamento, porque no final desse massacre, houve uma contagem de corpos e, diferente da versão da polícia, que só, de acordo com eles, só tiveram 8 mortos, foram contados 111 cadáveres. E não, nenhum policial foi morto na operação. E também, de acordo com a perícia e com o responsável que foi lá para averiguar o que tinha acontecido, somente 26 dos 111 mortos estavam fora de suas celas. Então a maior parte das pessoas que foram mortas estavam dentro de suas celas e elas não puderam revidar o ataque repentino da polícia. Tudo bem que estava ocorrendo um levante e afins, mas eles estavam dentro de suas celas. Então, pelo que dá a entender, a situação já tinha se acalmado e a polícia literalmente só chegou atirando. O que, gente, deixa eu frisar o porquê que isso é grave. Porque essas pessoas, elas não tiveram situação de poder pegar e revidar. Então, pra começar, a polícia, ela estava, assim, mentindo. Porque, especificamente, não houve questão de legítima defesa. Isso também fica comprovado. E por que eu não tô pegando a averiguação da polícia e a versão da polícia como correta? Porque além da contagem de corpos ser absurdamente diferente do que eles falaram inicialmente, o responsável por averiguar o que tinha acontecido também verificou que pela trajetória das balas que ele identificou a partir das marcas que as balas deixam nas paredes, que são os furos quando há tiros e afins, não tem como ter havido legítima defesa. Para ter aquela trajetória, os policiais realmente tinham que chegar atirando. Então, a versão mais confiável é sim dos detentos que sobreviveram e não da PM. Isso de acordo com o responsável que foi lá para averiguar. Inclusive, de acordo com o relato dele, ele sentiu que o trabalho dele foi 100% dificultado, porque das 3 vezes que ele visitou o local, da primeira a luz foi deliberadamente cortada e das outras 2 a cena do crime tinha sido limpa e os corpos movidos. Isso é uma claramente isso é uma violação das leis, porque eles adulteraram uma cena do crime. Isso impede com que você consiga determinar bonitinho diversas características do crime, determinar onde as pessoas estavam quando morreram, determinar quem matou quem, sabe? E esse tipo específico de situação, ela vai corroborar para dificuldade de condenação posteriormente, que eu vou citar aqui a respeito de todos os desdobramentos jurídicos e de responsabilização dos policiais nesse caso, beleza? E depois disso, o que ocorreu? Depois do acontecimento e afins, o responsável pela operação e afins, ele foi condenado em 2002 e o crime ocorreu em 1992. Ele foi condenado em 2002, ele foi condenado por 102 das 111 mortes que ocorreram. E os outros policiais que estavam presentes e também participaram do caso e afins, eles foram condenados entre 2013 e 2014, porque como era um caso muito grande, tinham muitas provas e muitas pessoas envolvidas, ele foi desmembrado em 3 partes. Porém, esse julgamento em que esses policiais eles foram condenados com as penas variando, foi anulado em 2016, porque a defesa desses policiais recorreu e basicamente o argumento deles era que você não tinha como identificar e separar os casos individualmente de quem atirou em quem e quem era responsável por determinada morte, por determinada lesão e, sabe, não dava pra identificar os responsáveis pelos seus atos. E isso basicamente só estava ocorrendo por conta da adulteração da cena do crime, como eu disse lá no início, certo? E aí, em 2018, recorreram para a 4ª Câmara do Tribunal Judiciário de São Paulo e ele continuou anulando o julgamento que aconteceu lá atrás, em 2013 e 2014. Porém, em 2021, esse mesmo tribunal, ele basicamente reiterou as penas que foram conseguidas lá atrás, em 2013 e 2014, para esses policiais, e ele determinou que o julgamento ele fosse refeito.
o julgamento de 2013 e 2014 fosse feito novamente. E é a partir daí que surge o processo de anistia e esse projeto de anistia para esses policiais agora na Câmara dos Deputados. Deixando claro, pessoal, que esse projeto de anistia ele não começa a valer a partir de agora, porque ele ainda tem que passar pela CCJ, beleza? Só que essa aprovação, ela é muito importante. Ela em si já é importante, porque ela garante que o projeto ele continue tramitando, certo? E aí, vamos acrescentar mais algumas coisinhas assim, a respeito do contexto do que aconteceu. Para começar, em 2 de outubro de 1992, com a rebelião e afins, a gente tem que colocar um contexto na história, certo? No dia seguinte a rebelião e afins, iria ocorrer a eleição para governador de São Paulo. Então, os policiais que entraram lá para conter a rebelião, eles já entraram com uma grande pressão governamental de que eles tinham que acabar com aquela rebelião de qualquer forma. Isso é muito importante, porque isso, ao meu ver, pelo menos, influenciou na conduta desses agentes civis, certo? E a gente também tem que chegar à conclusão de que eu realmente entendo a pressão psicológica, além da pressão do governador. De acordo com alguns relatos de alguns PMs que entraram lá, como eles não podiam falar diretamente com a imprensa, tem relatos no UOL e afins a respeito, tipo, quando eles pegaram e tiveram que dar depoimento lá em 2013, 2014, sabe? Sobre o que tinha acontecido. Tá lá dizendo que, tipo, pra eles é como se eles tivessem entrado no inferno, porque eles descrevem bonitinho como tava a situação, como eles entraram lá, na hora de dar a versão deles, e eu não vou descrever aqui todos os fatos, porque é realmente muito pesado e eu acho que não cabe, mas a fonte vai estar aqui embaixo pra quem tiver curiosidade, porque é um acervo da UOL, e é realmente muito importante esse fato histórico, pessoal. Então, depois disso, e é a partir daí que eles pegam e fazem esse processo de anistia, certo? E a gente não pode esquecer que esse processo de anistia, na visão desses deputados, tem até uma fala aqui do deputado Sargento Farrur que ele defende a atuação desses agentes de segurança. Eles os chamam de heróis e afirmou que eles deveriam ser condecorados por uma bravura e que exige coragem, além dos riscos comuns. Então, assim, eu entendo de verdade que deve ser muito, muito, muito difícil trabalhar com o sistema prisional e as pessoas, elas realmente são desumanizadas lá dentro e afins. Só que a gente tem que seguir pelo princípio de que o sistema prisional, ele não foi criado para isso. O sistema prisional brasileiro tem como princípio a ressocialização dos seus detentos. E, sem contar que no Brasil não tem pena de morte, então não é justificável você chegar e matar os detentos dentro do sistema prisional. Eles estão lá para cumprir a pena pelos crimes que eles fizeram, independente dos crimes, e eles também estão lá para serem ressocializados e reintegrados na sociedade. Esse é o princípio do sistema prisional brasileiro. Não tô falando isso tipo de fonte-vozes da minha cabeça. E, pessoal, tem muita gente que pega e vem com aquele argumento de bandido bom, é bandido morto, que poderiam ser estupradores e afins. Deixando claro que os estupradores e afins, eles não estavam no pátio 9, eles não estavam no piso 9, eles estavam no piso 4. Vai estar aqui o mapa bonitinho. Eles estavam no piso 4. Então, onde ocorreu a maior parte das mortes não eram esses presos de alta periculosidade ou reincidentes, eram presos de réu primário. Então, é basicamente isso. Eu queria deixar isso claro e eu queria frisar, tipo, muito a respeito de como é importante o fato, de como é chocante o fato de que esses policiais estão tendo anistia, porque, ao meu ver, as pessoas elas têm que ser sim julgadas e responsabilizadas pelos seus atos. E tem que ser levado em consideração a questão histórica, tem que ser levado em consideração nesses julgamentos a pressão psicológica e também tem que ser levado em consideração a conduta que a pessoa teve naquele local, certo? E antes que eu me esqueça, o Carandiru ele foi ressocializado, hoje ele foi transformado no Parque da Juventude e lá dentro tem uma biblioteca e também tem uma ETEC que eu não me recordo de quais são os cursos que eles oferecem, mas tá tudo lá. E aí é isso, pessoal. Eu vou indicar algumas leituras e filmes e outras produções cinematográficas e artísticas para quem se interessar sobre o tema. E todas as fontes vão estar aqui. Mas me diz o que você acha a respeito do assunto, se tem que anular mesmo, se eles são realmente heróis, os policiais, se eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos.
Aí é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem que comentem outra notícia, o que vocês querem que seja falado. E é isso, não esquece que o canal é novo, compartilha, comenta, curte. E é isso, beijinhos, até o próximo vídeo. E não se esquece que de se informarem por fontes oficiais. Até a próxima!